Então, continuando nossas conversas sobre os fundamentos da química, agora vamos falar sobre os símbolos e as unidades. E para começar a falar sobre isso, sobre esse tópico, a gente tem que entender uma coisinha antes, de que a química ela vai tratar das propriedades da matéria. Isso é, ela vai estudar suas características. E suas características, elas vão estar divididas em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são as propriedades físicas e o segundo grupo é as propriedades químicas. E para que a gente consiga entender toda a análise que há na química, a gente tem que saber muito bem o que é propriedade física e o que é propriedade química para que nas nossas análises posteriores a gente não se perca e a gente consiga analisar da melhor forma possível algum fenômeno químico, algum fenômeno físico que está atrelado à química. Propriedade física, ela é a característica de uma substância em que a gente vai poder observar e medir sem que a gente mude a identidade que essa substância possui. Como, por exemplo, a gente vê a massa dessa substância. Quando a gente vai pesar algo, né, colocar ela em uma balança, a gente não necessariamente a gente precisa mudar ela para que a gente consiga fazer sua pesagem, fazer a medição de sua massa. A mesma coisa é a temperatura. A gente não necessariamente precisa alterar aquela substância para que a gente consiga ver em que temperatura ela está. Então, isso são propriedades físicas, são características que a gente vai analisar, a gente vai poder medir, sem que a gente vai mudar a propriedade, a identidade daquela matéria. Certo? Em contrapartida, as propriedades químicas, elas vão analisar a capacidade daquela substância dela se transformar em uma outra substância. Ou seja, a propriedade química, ela vai analisar como uma determinada matéria vai se transformar em uma outra matéria. Com que força ela vai se transformar? Com que velocidade ela vai se transformar? Como ela vai se transformar? Que se é por meio da adição de calor, se é da retirada de calor, se é por N fatores que ela vai precisar sofrer para que ela seja modificada. A gente vai analisar todo esse caminho pelo qual a substância ela passa para que ela se torne uma outra substância. Como é o caso da propriedade química do hidrogênio. O hidrogênio, a gente raramente vai achar ele sozinho na natureza, porque ele é muito reativo, e por ele ser reativo, a gente vai achar ele sempre junto de um outro elemento. E quando ele está junto de um outro elemento, ele é uma substância totalmente diferente do que é quando ele está sozinho. Logo, isso é uma propriedade química do hidrogênio, como a reação dele com o oxigênio. Quando o hidrogênio reage com o oxigênio, ele produz água. E isso é uma propriedade química do hidrogênio. Como a química ela está presente em muitos locais, né? Não só em um local específico, mas é dissipada por todo o planeta, como eu, cientificamente falando, um brasileiro, vou falar com um americano que tem unidades de medidas totalmente diferentes do que aqui no Brasil. Por exemplo, lá usam Fahrenheit para temperatura, usam milhas para distâncias, usam polegadas para alturas, 10, ou na Europa que usam libras para massa. E aqui no Brasil a gente usa metros para comprimento, usam quilogramas para massa. Então, como eu
aqui no Brasil eu vou conversar com alguém que está nos Estados Unidos ou com alguém que está na Europa, cientificamente falando, a gente vai conversar através do sistema internacional. O sistema internacional, ele aceita internacionalmente e define 7 unidades básicas de medidas que vão ser usadas para expressar propriedades físicas. Ou seja, se uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, eu que estou aqui no Brasil, a pessoa que está lá na Europa, for usar uma unidade de comprimento, ela necessariamente vai ter que usar o metro, pois vai ser mais fácil para a gente se entender dele falar metro aqui, o mesmo metro que ele utilizar lá, o mesmo metro que está sendo utilizado aqui. A mesma coisa é a massa. Mesma massa que está sendo utilizada aqui, mesma unidade de massa, que é o quilograma, vai ser utilizada também lá. A mesma unidade de massa, quilograma, lá. E a mesma coisa é a unidade de tempo, que é o segundo, que vai ser tanto utilizada aqui, quanto utilizada nos Estados Unidos, quanto utilizado na Europa. Então, o SI existe para que nós, do mundo inteiro, possamos conversar de forma mais simples, mais fácil, mais prática acerca de análises de propriedades físicas. Às vezes, a gente não vai poder utilizar uma mesma unidade para representar algo que seja muito grande ou muito pequeno. E quando há essa diferença na quantidade, por ser muito pouco, a gente vai modificar a nossa unidade com prefixos que representem múltiplos de 10, sendo os mais usados o 10 ao cubo e 1 dividido por 10 ao cubo. E esses exemplos a gente pode ver na tabela abaixo, onde quilo está representado por K, e o fator que representa o quilo é 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo, por exemplo, em quilômetros, vai representar 1000 metros. Ao invés de eu usar o termo 1000 metros, que vai me dar muito mais trabalho, eu posso utilizar 1 quilômetro, que é a mesma coisa. Eu não preciso me dar ao trabalho de dizer, a distância de um ponto a outro é de 1000 metros. Eu posso simplesmente falar, a distância de um ponto a outro é 1 quilômetro. É muito mais limpo, fica muito mais fácil de se entender falando dessa forma. Então, os prefixos, eles existem para simplificar, não só na hora que a gente vai falar, mas principalmente na hora que a gente vai fazer contas. Como já foi dito anteriormente, as unidades elas podem ser modificadas por prefixos, mas também elas podem ser combinadas e modificadas para se dar em unidades derivadas. Essas unidades derivadas elas vão expressar propriedades mais complexas da matéria. Por exemplo, o volume. O volume ela é a expressão da quantidade de espaço ocupado por uma determinada substância em um espaço. E essa quantidade ela é o produto de 3 comprimentos, que é o produto no plano 3D do x, y, z, que a gente vai multiplicar o comprimento de 1, o comprimento que está no eixo y, o comprimento que está no eixo z e o comprimento que está no eixo x. A gente vai multiplicar eles 3 e a gente vai ter o metro cúbico, que é o metro elevado ao cubo. Perdão, é o metro elevado ao cubo, que é o metro vezes o metro vezes o metro. Então a gente vai ter o volume. Da mesma forma, a gente vai ter para a densidade. A densidade é a massa de uma substância que ocupa um determinado volume.
Essa substância, ela vai estar ocupando um volume específico, ela vai ter uma massa diferente, uma massa específica, e para a gente quantificar essa densidade, a gente vai fazer a razão entre a massa em quilograma dividido pelo volume, que vai estar em metro cúbico, ou seja, quilogramas divididos por metro cúbico, que vai ser a forma da gente quantificar a massa daquela amostra pelo volume onde ela está inserida. E com uma certa frequência, a gente vai precisar converter outras unidades para o conjunto de unidades do sistema internacional. Como foi dito anteriormente, eu vou conversar com uma pessoa que está lá nos Estados Unidos que usa unidade de polegadas, sendo que aqui a gente usa centímetros. A gente vai conversar por meio de quê? Por meio da conversão. Ele vai converter polegadas para centímetros. Quando ele converte polegadas para centímetros, eu vou conseguir entender o que centímetros representa em polegadas, ou que polegadas representam em centímetros. E assim fica muito mais fácil de eu conseguir entender a análise de uma certa propriedade química feita lá nos Estados Unidos. Que é no caso que o Atkins traz. Quando trabalha com polegadas, ele pode converter polegadas para centímetros. E essa conversão de polegadas para centímetros vai ser 1 polegada igual a 2,54 centímetros. E disso, para a gente converter polegadas para centímetros, a gente vai ter o nosso fator de conversão. O fator de conversão, ele é a razão entre as unidades necessárias pelas unidades dadas. Por exemplo, eu quero saber quantos centímetros tem em 10 polegadas. Eu já sei que 1 polegada ela é 2,54 centímetros. Então, em unidades necessárias, a gente vai colocar o 2,54 centímetros e embaixo a gente vai colocar nossas unidades dadas, que é polegadas, ou seja, 1 polegada. Quando a gente consegue criar esse fator de correção, a gente pode obter a relação em que a gente vai querer a nossa informação, onde a nossa informação dada vai se multiplicar pelo fator de correção. A informação dada que a gente tem, que é 10 polegadas, vezes o fator de conversão que a gente já fez, que é 2,54 centímetros, dividido por 1 polegada. Como a gente vai estar trabalhando com as unidades como unidades ou quantidades algébricas, elas vão poder se multiplicar e se cancelar. Ou seja, quando eu estiver fazendo a relação entre informações dadas e fator de conversão, eu vou poder muito bem anular as unidades que eu não quero, fazendo com que fique somente a unidade que eu quero. A gente vai se aprofundar muito mais nessa ideia agora com os exemplos. Então, próximo vídeo vai ser sobre os exemplos e vamos entender melhor como se faz essa relação para que a gente consiga obter os dados que necessitamos.